Bem-vindas e bem-vindos a Além do Escritório, o podcast que fala dos dilemas reais do mundo corporativo sem enrolação. Como sempre, eu sou a Karen, fundadora de Coding Potential, e você é o host do dia de hoje. Aqui, como vocês sabem, a gente fala além do crachá, além das formalidades, para entender o que verdadeiramente faz as organizações crescerem de verdade. Lembrando, como sempre, que o nosso podcast é uma produção da Fluency Paz, o ciclo completo para você falar inglês de verdade, e a Decoding Potential, hub de soluções de RH e desenvolvimento humano. Hoje, a conversa é uma conversa muito gostosa, que tem muito a ver comigo, tá? E um dilema clássico para quem trabalha em RH multinacional. O manual bem pronto da matriz, cheio de boas práticas globais, mas a realidade no Brasil pede outra coisa. O desafio é traduzir sem perder consistência nem relevância para as nossas realidades brasileiras. Então, a nossa convidada de hoje, ela sim sabe muito disso. Tem uma passagem bastante interessante por diferentes empresas, tanto brasileiras como multinacionais, e tem muita experiência nesse processo de tropicalizar, com certeza, na prática, o que veio de fora. Então, com a gente hoje está a Sofia Ribeiro, tá? Ela é atualmente a diretora de People Experience Brasil da Nokia, com passagens assim, Pandora, Sophie, fala comigo, Pandora, Switch, Grupo Melita, Boticário e Botário. Natura. Ó, como vocês bem, é um time de peso aqui que a gente tem hoje, então seja muito bem-vinda. É Muito isso obrigada pelo aí. convite. Quando a gente fala de cultura organizacional, quase sempre a teoria parte de um lugar, principalmente com empresas multinacionais, a matriz global. Benchmark americano, europeu, frameworks importados, mas a execução acontece na prática no Brasil. E a gente tem leis diferentes, sindicatos fortes, diferenças regionais enormes, porque a gente é de fato um país continental. Além disso, a relação com o trabalho das pessoas que trabalham é muito diferente. A relação com bem-estar, o entendimento Verdade. dentro do bem-estar nesse local de trabalho também é muito diferente. O que faz sentido lá fora pode virar ruído ou até gerar rejeição aqui. Por isso, a nossa pauta de hoje é como a gente tropicaliza práticas globais de RH sem perder resultado na prática. Que não é sobre reinventar a roda, é mais sobre entender realmente o que precisa mudar de verdade para que funcione, tá? Mas antes de a gente entrar no nosso tema, como eu prometi para vocês, eu tenho uma convidada de luxo no dia de hoje, tá? Ela é a Sofia. Sofia, quer se apresentar um pouquinho? Eu sempre gosto que você se apresente, porque acho que é a melhor forma de explicar e tentar Verdade. tangibilizar a experiência de vocês. Legal, Conta obrigada. para nós quem é a Sofia Ribeiro. Vamos lá. Sou psicóloga de formação, mãe do Felipe. Eu costumo dizer que depois que eu fui mãe, eu melhorei até como profissional, porque você acaba vivendo no limite outras situações da vida. Fiz a minha carreira voltada para RH desde o começo, então desde estagiária, quando eu estagiei na Unilever, depois na Natura. Tive um background voltado um pouco mais para compensation, depois que eu fui olhar o RH como um todo, né? E eu acredito no poder da transformação. Acho que hoje, né, como profissional, eu me vejo muito mais construindo as coisas para que tenha uma melhor experiência na ponta do que o que a gente tinha lá naquele RH 1.0, quando a gente era muito mais consultado para o negócio acontecer. Hoje a gente faz parte da decisão, né? Então hoje eu me Legal. vejo como uma profissional muito mais contribuindo para o negócio do que qualquer outra coisa. E estou super feliz de estar aqui com você. Ah, Muito muito bacana. obrigada, muito obrigada. Para nós é uma honra ter você aqui. Acho que a gente vai aprender muito contigo hoje. Que bom, Com uma certeza, troca. com certeza. Eu fiquei com uma dúvida. Assim, para uma pessoa que já passou por tantos sectores, varejo, indústria, tech, o que que todos esses setores te ensinaram em termos de gestão de pessoas? Olha, o principal é que a gente foi mudando um pouco e hoje a gente fala da experiência do colaborador, né? Porque quando você fala de um produto, e na pandemia a gente viveu muito isso, que era eu preciso experimentar. Então, muitos negócios quebraram porque as pessoas não experimentaram. Sim. Hoje isso chegou para o colaborador. Hoje, qualquer coisa que a gente vai fazer, se eu não entender de fato o que precisa, se o colaborador de fato vai entender isso como valor,
não adianta eu implementar. Então, nas empresas que eu passei, a maioria, enquanto você não colocar isso em prática, não vai dar certo. Você pode criar um super programa. Na Pandora, fiz vários programas para ajudar na parte da remuneração variável. Se você não está conectado e isso não gera valor, você não vai ter um bom resultado na ponta. Então, ter uma liderança preparada, são perfis diferentes, tem uma agilidade no varejo que você não pode esperar para o dia de amanhã, né? E na tecnologia não é diferente, né? Eu achei que quando mudasse para a tecnologia seria algo um pouco mais tranquilo. Não é, não é. A diferença é que é processual. Eu falo, a gente Ok. sai da pressa do varejo para o processo da tecnologia. Esse é o grande cerne da questão quando você muda de uma para outra que eu não imaginava. Interessante. É Interessante. muito mais processual. Você tem muito mais business case, você tem um processo para seguir, waves dentro de um projeto, que na Pandora é de hoje para amanhã. Precisa Entendi. acontecer a ponta. Entendi. É muito interessante. A verdade, acho que é a primeira de nossas convidadas que já trabalhou em uma indústria de luxo. Muito interessante ver que é tratado da mesma forma que o Exato. varejo, né? Na É, prática. é verdade. Interessante, interessante. Bom, hoje eu vou fazer a abertura Hum, com uma pergunta que gera muitas discórdias de alguma forma, mas qual foi o momento, assim, falando do nosso tema, de tá. tropicalizar essas práticas aqui no Brasil, que você percebeu que só replicar a prática global no Brasil não ia dar certo? Do mesmo jeito, tipo copia e Copia cole. e cola. É. Qual foi o momento que você percebeu? Qual foi esse gatilho que você falou, gente, não vai dar certo esse negócio no Brasil? É. Na verdade, assim, tem muitas práticas que são excelentes. Vou dar o exemplo de uma, que foi a licença paternidade estendida, né? Então, a gente E tem uma para o licença Brasil, para o é Brasil. disruptivo. Exato. Então, quando a gente implementou aqui, acho que foi nos meus posts que teve mais sucesso no LinkedIn, Jura? quando a gente estendeu para 3 meses. 3 meses, três paternidade. meses, e ele pode pegar um sabático e ficar 1 ano. A mulher 6 meses e também pode pegar um sabático e ficar 1 ano, né? Uau, Então, é muito legal. bem finlandês, É bem finlandês, bem finlandês, exatamente. bem É bem de finlandês. primeiro mundo, né? Total, total. Então, quando você fala sobre isso, é diferente quando você fala sobre cota. Então, eu falo que Entendi. o duro é quando eu preciso falar lá fora que eu tenho uma cota para cumprir, porque eles falam, não, mas você tem que contratar, é óbvio que você tem que contratar. Não, 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 mas eu tenho uma cota, entendeu? Então, tem Peraí. explicando, é só um minutinho, né? Tem uma cota. Ou, por exemplo, vou dar o exemplo do lado onde a gente tem que fazer qualquer trabalho com um profissional que tem alguma deficiência, por exemplo. Para eles, isso faz parte do negócio. Não, as empresas não são adaptadas. Então, você tem uma série de coisas que num país de primeiro mundo é óbvio que é adaptado, uma calçada é adaptada. Então, você passa por coisas que você fala, não, mas deixa eu só te explicar, eu não tenho aqui. Então, eu Como me é que eu te viro. explico? Exato. Qual foi a coisa mais bizarra que você já teve que explicar que não era implementado no Brasil e sim na matriz? O que está acontecendo agora, a NR1. Para eles, não, mas cuidar da saúde mental é uma coisa básica. Não, 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 mas agora é lei. Agora eu tenho que provar para o governo que eu tenho os programas. Então eles falam, não, impossível, impossível que a gente tem que provar que a gente já fazia isso. E uma coisa muito boa é que eu não esperei a NR1 para fazer. Então, acho que tem uma Perfeito. coisa muito legal nisso tudo, que é, puxa, a Nokia já tinha as práticas, a gente já tinha bons parceiros, mas eu falo, não, mas agora eu tenho que provar para o governo que eu tenho isso. Porque a gente hoje tem um número de pessoas afastadas por saúde mental que é bizarro. Mas é muito engraçado quando você levanta com uma questão que não é normal para todo mundo. Não, mas espera aí, precisa ter lei? Precisa ter cota? É isso mesmo, é isso. Me senti num país do terceiro mundo agora. Total! Bem-vindo ao Brasil. É legal, mas assim, tive alguma situação assim marcante que você falou, nossa, realmente faz a diferença. Não foi para o Brasil exatamente, mas eu não sei qual que é exatamente o país que não tinha seguro de vida. E a Nokia implementou um seguro de vida super agressivo no bom sentido de mais salários do que a prática de mercado, e um dos países não tinha. E me deixou tão emocionada que a rede global de benefícios foi apresentar e chorou, porque ela falou: eu não consigo acreditar que tem um país que não tinha seguro de vida.
Então, Nossa. choca isso, né? De você falar, puxa, eu até falei, puxa, estamos no terceiro mundo, mas não no quinto, né? Então, eu fiquei um pouco feliz ali de falar, eu já No tenho lugar essa no quinto. política, graças a Essa, Deus. essa, essa, essa frase É, foi a melhor. Então, não, estamos só no terceiro, né? Mas a emoção dela, aí eu falei, puxa, não sabia também, né? E aí ela estava fazendo harmonização, porque a gente tenta ter harmonização de tudo para todos. Às vezes não funciona, né? Mas a ideia é que todo mundo tenha tudo. E eu não lembro qual que era o país exatamente, a gente implementou e ela falou que absurdo não ter, né? Mas é entendi, isso, é essa. entendi, entendi. Você acha que essa diferença seja porque era uma empresa com uma matriz na Finlândia ou porque, de fato, é particularidade da empresa? Eu acho que Você vir acha da o Finlândia quanto tem isso país, o quanto é uma questão cultural na cultural. prática? Eu acho que se o board está na Finlândia, eles estão acostumados com uma realidade diferente dos outros países. Eles têm uma prerrogativa de estar presente nas localidades, então, assim, eles vivem um pouco dessa localidade. Então, a gente consegue falar um pouco que os essentials é o que a gente tenta harmonizar, né? Mas a Os gente, essentials. os Gostei essentials, dessa ideia a dos gente tem essentials. três: open, feelers e empowered. Em- Uau! Muito legal. E a Muito gente tem que massa. viver isso na prática. Então, isso é o cultural da Nokia. E aí, o que que a gente esbarra? Esbarra, talvez, numa questão financeira. Eu não consigo ter tudo para todos. Entendi, Então, você entendi. esbarra em outras questões, né? Que a gente tem que fazer harmonização. O programa de bônus, igual para todo mundo. Um programa de stock options, igual para todo mundo, que são Que programas legal, globais. que Mas legal. outras a gente não consegue, porque a gente esbarra nisso. Tem um acionista do outro lado. Então, a gente tem que ser um RH parceiro do negócio que consegue construir coisas culturais. A gente estava num dilema bacana também falando sobre a cultura das festividades. No México, tem o Dia dos Mortos, que é o Halloween. Aqui não é uma prática. Não, Então, é essa diversidade cultural. Então, lá vai ter algo super bacana, mas aqui no e Brasil, super cultural. muito. É tipo carnaval para Brasil. É Exato, tipo carnaval exato. para Brasil. Oh, eu moro faz 11 anos no Brasil e eu ainda não entendo essa. Isso está na sangue do Tá no brasileiro. sangue. Carnaval está na sangue do brasileiro. É verdade. E aí, como é que você explica isso? Isso está na cultura. Então, os essentials que a gente trabalha, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um programa que eu reconheço quem vive os essentials. Na Finlândia, todo mundo vive todo dia. Por que que você vai Entendi, reconhecer? Entendeu? entendi, entendi. Qual foi o maior acerto que você já teve adaptando uma prática global aqui na Nokia no Brasil? Essa da licença paternidade foi um golaço, porque a Eu acho que é uma das gente. poucas empresas que fez isso. É, Não conheço outra. Você conhece eu acho outra? que a Natura tem. A Natura. Talvez, não sei se 3 meses, mas tem um pouco mais extensivo do que a lei, né? A possibilidade das pessoas terem o sabático também é muito bacana, porque às Aham. vezes 6 meses é pouco para você como mãe, e você quer ficar um pouco mais. Então, essa possibilidade de ficar um ano. Então, foram coisas que, quando a gente colocou, isso foi disruptivo para o mercado. Então, Entendi. muito legal. E Você acha que você gerou um movimento no mercado a partir do momento que instauraram isso, ou ainda falta um entendimento das empresas brasileiras para esse eu processo? virei best practice. Ok, Eu virei isso. Puxa, a Nokia tem aqui uma best practice falando sobre paternity leave ou maternity leave. A gente tem um pouco sobre isso, né? Então, acho que. E é difícil a gente fazer uma roda que compartilhe as coisas boas para que elas aconteçam, porque é o que eu falei, você esbarra ou na cultura da empresa ou no lado financeiro. Então, não é simplesmente, puxa, tem um super RH ali, por que que ele não consegue fazer? Porque se esbarra em outras coisas, né? Então, entendi, acho que ter uma prerrogativa melhor me facilita. Quando eu entendi. respondo por um país que está pela sétima vez consecutiva, o mais feliz do mundo, sabe? Assim, você fala, é melhor para Com mim. certeza, Porque com se fosse o certeza. contrário, né, seria mais difícil, né, para as coisas acontecerem. Então, eu tento absorver e sugar o melhor que tem lá para a gente colocar aqui. Eu estava comentando para a Sofia no off que eu já tinha ido para a Finlândia e uma das coisas que ainda me lembro que mais me chocaram, acho que para mim foi a melhor viagem que eu já tive na minha vida, e olha que eu já viajei a mais de 30 países, Uau! e moro em 4. Foi o fato que, quando eu estava na Finlândia, eu perguntei no metrô para uma das pessoas que o que mais te preocupa hoje em dia. E o que a pessoa me respondeu foi que o metrô atrasasse. Olha isso. Aí eu fiquei pensando, meu, olha o nível É, de prioridades na vida, né? Quando eu tenho a maior preocupação é que o metrô atrasasse, quando a gente está
em países em Latinoamérica, onde temos outro tipo de preocupações, mais de Muito. sobrevivência na prática, fico pensando o que realmente preocupa então as pessoas, como é que é o entendimento do trabalho. E aí, fiquei mais dias. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu realmente É, intento, eu pergunto para as pessoas, tá? O entendimento do trabalho é muito diferente. Não é existe aquela verdade. questão do. Eu sempre falava, nossa, mas por que que o brasileiro se queixa tanto de que trabalha muito? Mas aí eu fico pensando, qual é o gerenciamento do tempo, por exemplo? Na prática, quando você sai no almoço, fica 2 horas. Quando você vai no cafezinho, fica outra hora no Sim. cafezinho. Aí você já perde três. E o pessoal não sai às 4 da tarde. Eu falei, "Gente, mas como que você sai?" O entendimento do gerenciamento do tempo é É muito diferente, é diferente. diferente. E É eu acho muito que e diferente. parte de uma base também, né, que é muito bacana em países de primeiro mundo, em que todo mundo se forma com a mesma base. Então eu vou sair com o mesmo inglês que você, com a mesma formação, teoricamente teremos as mesmas possibilidades. Perfeito. Quando aqui no Brasil você seleciona quem veio da universidade A, da B, da C, então, existe um ciclo natural também das oportunidades. Então, quando você sai num país de primeiro mundo, tá tudo bem ele se preocupar com o metrô, porque ele teve a mesma oportunidade que todo mundo. Aí tem as suas aptidões, aí tem a tua performance individual. Agora, quando você vai para um desigual, outras coisas pesam. Né? Porque ele está com uma outra realidade. Com Ele tem que certeza. ralar muito mais para conseguir. E as empresas têm um pouco disso, né? De terem um nicho ali de faculdades. Então, a gente contrata muito engenheiro, então você acaba buscando faculdades mais de ponta, mas e o outro que se formou numa faculdade que não é de linha? Então, essa desigualdade, para mim, é o principal ponto que se eu pudesse fazer um copy-paste, tivesse esse poder para isso, eu daria a mesma educação para todo mundo, que eu acho que é a base das pessoas. Entendi. Bom, assim como a gente tem cases de sucesso, qual foi talvez uma diretriz que te deu mais trabalho para tropicalizar? De alguma forma. A O gente tem harmonizar, eu gostei daquele termo que você usou, harmonizar, a gente harmonizar. harmonizar. Eu gostei daquele termo, É. harmonizar. Tem uma política muito legal, que outros países permitem e aqui no Brasil não, que é reconhecer o tempo anterior. Então, imagina o seu caso, você morou em 4 países, você trabalha na Nokia. Só que agora você está no Brasil. Você está registrada agora a partir de janeiro de 2025. Quando você sair, Interessante. você vai receber só de janeiro a 2025. Aí você vai falar Jura? assim: não, peraí, eu trabalhei aqui, ó, era Nokia lá no México, era Nokia nos Estados Unidos, era Nokia na Alemanha. Não vou te pagar, porque a lei brasileira não permite. Então, a chance de harmonizar e reconhecer como institucional, como regra da Nokia, é muito legal. Porque eu vou falar, não, eu vou te reconhecer. Eu vou criar uma forma dentro da legislação de te reconhecer, porque hoje no Brasil você teria 9 meses de empresa. Aí você fala, não, peraí, mas Nossa, eu não, tenho. peraí. Principalmente porque quem é expatriado geralmente é um cara que tem muito tempo e que é Em chave para outros a organização. lugares. Exato. Então, é um desafio bacana, mas que veio da organização. Porque se você pega a lei brasileira, eu não estou errada. Se eu falar para você, não, você vai sair agora, muito obrigada, está saindo da empresa 9 meses. Fala, não, mas e meus 10 anos que estão lá Nossa, atrás? Então, a lei brasileira, ela enrosca nisso, mas aí eu consigo harmonizar porque tem o Global Mobility. Tem uma área da Nokia que cuida só das pessoas que a gente chama de C2C, que é Country to Country. Falei que tinha muitas siglas, né? não, É, essa é a ideia. Faz parte mas eu vou traduzindo as siglas. Cuida dessas pessoas, porque é importante. Você morou em 4 países, entendeu? Como que eu vou chegar aqui e falar, não, você só tem 9 meses? Você vai matar. Entendi, entendi. E é entendimento muito cultural. Acho que Sim, é um e às entendimento vezes até de cultural. lei. A lei é isso. Só que ainda bem que a Nokia tem uma cultura de reconhecer o seu tempo. A gente chama de seniority. Você Uhum. não tem 9 meses de Nokia, você tem muito mais. Então, isso é uma prática muito bacana que eu falo, olha, pouquíssimas empresas têm isso. Com certeza. E assim, uma vez implementado o programa, a iniciativa, quais são os principais indicadores para saber se ela deu certo ou não? A gente Geralmente, o tem, que tu mides? a gente tem uma pulse survey, Ok. onde a gente de fato faz perguntas mais diretivas, e essa
é um pouco mais global, e a gente tem as locais. Então, a global vai medir um pouco sobre esses programas que são harmonizados, e a local vai falar de coisas mais questões, por exemplo, sindicato, eu vou tratar questões um pouco mais de legal requirements, e o global com essa Pulse Survey vão tratar as outras. Então, eu consigo medir o engajamento, eu consigo perceber o quanto que está agregando valor. Isso é muito importante para a Nokia. Se você não está percebendo como valor, vou parar de fazer, porque Entendi. isso não está E já tive bacana. várias iniciativas que cortaram, porque não são. Olha, a gente já teve parceiros que não deram certo, né? Tá, Então, a gente achou que essa parceria com essa empresa daria muito certo. Uma que tinha cupom de descontos. Ai, nossa, entendi. por quê? Nos Estados Unidos não usa, né? Você Entendi. fala, por que você tem que pagar para uma empresa ter cupom de desconto? Eu falei, porque aqui no Brasil não tenho. Você vai em qualquer outlet nos Estados Unidos, você já recebe um monte de cupom de descontos, né? Entendi. E não deu certo. Então, o que que a gente faz? Programa que não tem o valor agregado, a gente tira e eu vou substituir por um outro, entendeu? Então a gente não tem muito problema de redesenhar, orgulho de autoria, Entendi, nada, entendi, não. entendi. O que importa é na Desapego ponta. total. Desapego, tem que ser. O apego tem que estar no negócio. Que coisas, que tipo de iniciativas se sobra assim? Que tipo de iniciativas, assim, que só Ah, acontecem em Brasil? tirando as cotas, né? Tá, Que bom, assim, as que cotas, são leis, beleza, as cotas são bem tá. complicadas, É que né? eu acho que as cotas, eles nasceram de um intuito de garantir equidade Exato. Que pena dentro que tem que ter desse, a cota. é, Que realmente pena. ela exato, exato. Mas se você vê, Ajuda. faz parte de um intento de garantir equidade. Exato. Que é certo ou errado, já eu deixo para vocês Avaliarem. interpretar, tá? Mas ele faz É, parte dessa base, na exato. prática, É. tá? Então, acho que o primeiro as cotas, em que a gente tem muito mais aqui do que fora, porque para eles, poxa, mas é normal ter isso, né? E a gente acaba tendo que, Tá, de fato, entender com o governo se fez, se não. E a gente tem o Nokia for All, que é um programa de inclusão. Né? Então, a tá, gente tem todos os pilares, e aí cada país trata com uma diferença. Aqui, se você pegar as universidades, a maioria dos engenheiros são homens. Então, eu não tenho um problema do gestor, não. Ah, o gestor não quer promover, não, o gestor não quer contratar. Zero, não é isso. Eu não tenho mulheres engenheiras se candidatam. Então, são outras realidades, porque fala, mas, poxa, Sofia, por que você não conseguiu melhorar o indicador? mas menina, Como? eu não Esse- tenho engenheiras no Brasil, Exato. não. Elas não Não, querem. meninas engenheiras, eu sei que vocês estão por aí em algum lugar, a gente vai Eu vou resgatar atrás de vocês. vocês. Verdade. A Sofia vai atrás de Nokia vocês. Careers. A Nokia está procurando engenheiras, É mulheres. verdade, não tem. E aí, engraçado que no programa de estágio, né? Vamos colocar uma meta, então, de 50% mulheres. Num esforço enorme, porque não tinha. E não era assim, eu não tinha porque eu não quis, não, porque não tinham candidatas. Então, são esforços que você não vê em outros locais. Mas aqui no Brasil é um pouco típico isso. Psicóloga na minha sala, cheia de mulher. Na engenharia não tinha mulheres. Então, a gente só vai passando por isso de geração para geração. Né? E a Nokia completou 160 anos. Então, assim, é uma história, né, de negócio, é uma história de sucesso. Então, a gente passou por muitos negócios até chegar no 5G. Então, eu falo uma frase que é assim, né? O que me trouxe até aqui não me leva adiante, porque a gente tem sempre que fazer alguma coisa diferente. O mais do mesmo, se eu quero um resultado diferente, eu preciso agir diferente. E a Nokia sempre vai te colocando num patamar para fazer alguma coisa diferente. Então, sempre estimula. Nunca imaginei isso vindo de tech, mas é uma realidade. Interessante, É. interessante. Uma das coisas que eu mais agradeço dentro da minha carreira internacional é o fato de que sempre onde eu cheguei, Hum. eu era de alguma forma bem-vinda. Eu não era aquela Hum. estranha no meio de um monte de Tá. pessoas. Poucos sabem, mas quando eu cheguei no Brasil, eu não falava português. Uau! Eu morava em Nova York. Tá. Eu recebi o convite para trabalhar nessa empresa. E era uma Votorantim Cimentos, acho que muita gente conhece acá, tá? E era para trabalhar dentro de um projeto global, onde Tá. eu trabalharia com indianos e eu trabalharia com espanhóis e com brasileiros, mas eu precisava vir a Pra trabalhar cá. ao Brasil. No Brasil, obviamente, eu não falava português e eu morava nos Estados Unidos. Uma das coisas que eu mais agradeço é o fato de ter estado em um ambiente que não me penalizava o fato de eu não falar e Sim. que se eu falava português, tá tudo bem. Se eu falava Portunhol? inglês, tá tudo bem. Mas eu entendo que não é a realidade de muitas Não é. multinacionais quando chegam aqui. E quando a gente está falando de uma população onde mais ou menos 1 ou 2%
das Que fala pessoas inglês. falam inglês, e eu estou falando de alguma forma de uma multinacional, como vocês lidam com o tema das línguas quando vocês recrutam aqui, por exemplo? E o inglês, como é? Porque na Finlândia, eu sei que tem várias outras línguas, mas Sim, como vocês lidam? Eu imagino que o idioma oficial é o é inglês, o de fato, inglês, é o né? inglês. É. Todas as siglas que você É mencionou até verdade. agora foi muito inglês, de Eu já fato. deixei aí o Mas como spoiler. lidam com o tema da língua para implementar esses processos? Imagino que tudo vem em inglês, Tudo vem em inglês. As tudo vem em reuniões são em inglês. inglês. Como lidam com o inglês? Tá tanto para recrutamento, para desenvolvimento, para manter a pessoa, para, enfim. A maioria das pessoas já vem, eu já faço na contratação uma seleção de pessoas que têm o inglês, então é muito difícil a gente contratar alguém que não tenha o inglês, né? Tá, Então já tem aí, porque ele não é só um pré-requisito, ele é uma questão de sobrevivência. Então, exato. diferente de uma posição um pouco mais júnior, onde você vai fazer uma coisa mais local e que tá tudo bem, né? Então, assim, você fala assim, você precisa que 100% fale? Não, a gente é muito justo em relação a isso e tem uma tolerância muito grande, muito grande. Eu tive a sorte de responder por uma vice-presidente de RH que ficava em New Jersey e que ela tinha uma tolerância absurda comigo, com o time. Ela veio para o Brasil há pouco tempo, então, Total. porque a gente tem um sotaque. Né? Não é só isso, né? A gente tem um sotaque. Então, existe já uma prerrogativa de contratação, né? Mas eu tenho muitos parceiros, e posso homologar vários outros parceiros que te levem a uma proficiência. Então, assim, eu Entendi. não preciso que você tenha o C2, mas ele não sobrevive sem um C1. Então Entendi. você não vai conseguir, entendeu? Eu Entendi. vou tentar ser tolerante ao máximo, mas você não vai conseguir. E eu vou te dizer, na minha vida pessoal, perdi muita oportunidade porque eu fui aprender inglês muito tarde. Então, o inglês abre portas, né? Tá. Para tudo. Hoje, a Natura é uma empresa 100% brasileira que abriu operação fora. Ela fez um movimento contrário. E hoje todo mundo lá usa o inglês. Então, o mercado mudou, né? Eu acho que essa é uma. Acho que já não é mais um nice to have, é Não um é? must do. É, exato, exato. Antes era faculdade, agora não é mais, né? Então eu digo que o inglês abre portas para uma promoção, abre portas para você passar por esse sítio C que eu te falei do Global Mobility. Como que você iria para um outro país se você Com não tem? Não certeza. tem como. Com Existe, e certeza. você falou uma coisa interessante, né? O brasileiro é um povo acolhedor. Então, assim, você se sentiu acolhida porque é um perfil do brasileiro. Total. É Total. muito legal, É, né? é bem assim. Eu tenho muitos amigos. Eu trabalhava antes em uma ONG internacional, então Hum, eu tenho amigos, por isso que eu tenho amigos desde Finlândia até na Patagônia, literalmente. E assim, é bizarro como o acolhimento de uma pessoa gringa em Brasília é tão diferente como o é. resto. Mas é cultural, né, o brasileiro é Exato, assim, é. Mas exato, a Nokia tem exato. muito isso, assim, teve uma tolerância, ela ficou aqui no Brasil de sexta a quarta, eu levei ela para várias experiências, e ela sempre com uma tolerância de tentar entender o que o garçom queria falar, então, culturalmente a Nokia é acolhedora, não só nos Entendi. programas, acho que tem o walk the talk que de fato acontece, porque tem muita gente que fala e não faz, né. Com certeza, Eu com acredito que a certeza. Nokia faça. Com certeza. Então, aí vocês fazem a tradução de todos os programas. Tudo. Eu imagino que aqui as reuniões globais todas em inglês. Toda em inglês e a gente eu não faço tradução de material, o PowerPoint continua em inglês. Todas as Tá? apresentações são em inglês. O que Legal. eu faço é falar em português quando a reunião é aqui pro local, então eu vou fazer um town hall, só de temas do Brasil, ele pode ser todo em português. Agora, se é algo que eu preciso, por exemplo, a gente está falando agora do Performance to Win, que é uma nova variação de desempenho, material todo em inglês. Eu posso te ajudar e te explicar em português, porque o sistema está em inglês. Exato, Então, exato, exato, a tropicalização, ela vai na forma. Eu vou te exato. contar dessa forma, mas você vai precisar usar a ferramenta que ela está em inglês. A gente tem o Nokia Me, que hoje tem todas as informações dos colaboradores. Ele é todo em inglês. Entendi, entendi. Eu acho que quando você trabalha em uma empresa multinacional, você precisa ter aquele charme chamado cultural understanding. Sim. Eu acho que, bom, eu falo que mais que colombiana, eu sou cidadã global. Eu moro Hã. faz mais de a metade da minha vida fora da Colômbia. Uau! Então, tem muito desse absorver o ambiente para tentar sobreviver dentro. Eu já cheguei a ser a colombiana, que morava em Brasil, Aham. que trabalhava
para uma empresa francesa e japonesa ao mesmo Meu tempo. Deus! Que começava seu horário de trabalho às 6 da manhã, falando com os japoneses. Ah, Depois, às 9, começava a falar com os brasileiros, português. E a meio-dia, que era quando o México acordava, porque tinha uma hora, um fuso horário sim, diferente, falava espanhol com eles. Então, eh, mas não todo mundo consegue ter essa sim, capacidade de adaptação. Então, além de, obviamente, o inglês, ele te abre portas, mas saber outros idiomas, obviamente, vai te com ajudar demais certeza. dentro desse Espanhol. processo de adaptação. E eles fazem sempre assim, né? Você falou uma coisa interessante dos horários. A Finlândia tem uma diferença enorme para cá. Então, Quanto é? ó, Acho que são umas umas 6, 6, 7, acho que são umas 6, umas 7. 6 horas. Então, por É, é, exemplo, é é, grande. é quase um expediente de É, trabalho. exato. E Meu aí Deus. tem uma reunião às 4 da manhã, eles colocam uma duplicidade dela a meio-dia. Então, assim, eu tenho alguém que se esforça lá para fazer uma outra reunião desse mesmo tema para Ah, atender outra localidade. Isso é muito entendi, legal. Isso é muito legal, entendi, entendi. porque eu teria que entrar nessa reunião das 4, porque é um tema super complexo e teria que entrar, mas É, e tu é a existe. country manager de Eu RH. teria que entrar. E aí existe essa flexibilidade, sabe, de falar: "Poxa, eu posso entrar na do meio-dia", sensacional, né. Então é isso, você tem uma adaptabilidade muito boa, porque e além de essas pessoas falam de forma diferente, você falar com Com é, certeza, com certeza. E a cliente, porque não só é sobre língua muitas vezes, exato. é sobre entender o tacto, entender o É, ambiente, a chamada é um mix entender o jogo feeling. político. É, Eu acho que esse entendimento do jogo político, ele é até mais importante. Só que a língua, ela te ajuda sim, a tentar interpretar, mas não é só isso. exato, É é a forma de entendimento do falar. jogo político para adaptar tua comunicação eh, e conseguir, porque querendo ou não, quando tu é líder dentro de uma multinacional, tu papel é influenciar. Não Sim, importa, e assim, influenciar dentro do país, no regional, no global, para conseguir ter sucesso é dentro disso. verdade, é verdade, Então, sua ajuda facilita mais essa jornada, de é alguma verdade. É forma. o sucesso dessa influência alinhada ao que a Nokia quer lá fora, eu tenho que fazer isso aqui local. É isso que se espera do meu papel. Com certeza, com certeza. Tem um tema que eu gostaria de explorar contigo, que é sobre bem-estar, Tá. tá? Eu acho que o entendimento do bem-estar, principalmente na Nokia, é diferente, é diferencial. É, eu vou dizer que a gente, ainda bem que a gente começou antes, né, porque hoje existe uma pressão enorme pela lei Sobre isso, com certeza, sobre com isso, e a certeza. gente já começou, então a gente tem 3 pilares, né, que é a saúde mental, social e a física. Então a gente iniciou com a física, que é a mais fácil. Então a gente tem programas de corrida na rua, a gente tem um programa que chama Tá Pago, que aí eu vou competir com você, e isso Latam, então eu consigo que alguém do México está competindo comigo, Que na legal. academia, muito legal, é uma plataforma que a gente utiliza, tem um timing lá que você precisa mostrar que você fez 30 minutos, eu também, e depois tem um ranking de uma premiação. Então, te incentiva a prática de esporte, então a gente começou por essa, que era a mais simples, e teve muita gente que tem história de vida contando que melhorou a saúde, então tem várias pessoas falando de boas práticas, né. E aí a gente viu que a saúde, mental e social, ela é tão importante quanto. Então a gente começou a perceber que precisava de um apoio que não era só o plano médico. Entendi. Porque fica muito voltado: "Não, mas eu te dou o plano médico, você vai lá no plano Aí médico". se eu te dou plano médico, eu dou check. Exato, fiz, né. Não é isso, então a gente hoje tem uma outra plataforma, onde eu falo de saúde mental e ela pode ser em grupo, ela pode ser individual, ela pode ser da forma como você achar melhor, e a gente fica com a saúde social, que é tentar ter encontros com propósito. Então quando eu tenho um town hall, não tenho só um town hall, eu incentivo as pessoas a estarem lá, porque a maioria das pessoas trabalha de forma remota, responde para fora, Super interessante. Vocês estão 100% remotos. 100% remoto. Então, 100% a gente remoto. fechou o Rio de Janeiro, Curitiba, a gente tem uma unidade em São Paulo, que fica aqui na Lapa, onde óbvio que o time de vendas está muito mais no cliente, mas se você pensar assim, quantas vezes você reuniu o time de RH? Uma vez no mês. Então, tem que ter propósito, porque não adianta eu estar lá Entendi. numa reunião de Teams. Isso faz mais sentido, de eu estar em casa. Então, o dia que eu vou para lá, eu não tenho reunião de Teams. Eu não tenho, eu tô lá, eu tô fisicamente
mentalmente eu tô lá com o meu time. Então a gente tira as reuniões de Teams e vai conversar sobre outras coisas. Porque aí, não, mas eu tenho uma reunião com uma pessoa lá de fora. Perdi. Eu perdi a possibilidade de conversar com alguém. Então, para nós, o propósito de estar junto, ele tem um peso muito importante, muito mesmo. Mas como agora eu fiquei curiosa, como tu trabalhas, como tu faz para trabalhar de forma síncrona efetivamente? Eu vou dizer que a base são os essentials. A gente trabalha muito em cima dos essentials, de todo mundo nessa mesma cultura, do respeito, de trabalhar pela performance, de trabalhar pela entrega. Então, você tem o seu horário e eu não vou olhar o seu horário, mas eu vou olhar a sua entrega. Então, Ok. existe uma parceria muito grande, desse olhar que me leva aonde eu quero chegar e da maturidade. Então, a Nokia não começou a fazer isso agora, ela já tinha essa prática antes da pandemia, porque eu acho que o cerne da questão é um pouco esse, né? Todo mundo quis virar uma chave sem ter virado antes. A Nokia já tinha uma preponderância de estar em casa que ela só foi melhorada. Né? Hoje a gente só tem melhores formas de cuidar das pessoas estando em casa e tentando garantir a cultura, né? Tá. Que é por onde? Pela liderança. Então, a minha liderança Perfeito, tem que estar alinhada perfeito, comigo, perfeito, entendeu? perfeito. Qual é o papel das lideranças dentro desse processo de harmonização? Olha, você gostou Aprendi, dessa palavra. aprendi. A partir de agora é só harmonização, É uma pessoal. palavra boa, uma Qual é palavra esse boa. processo? Qual é o papel das lideranças? Porque por mais que tu sejas uma área influenciadora que precisa iniciar um movimento de mudança, Sim, ele não vai acontecer se você não tem de teu lado os principais líderes, pelo menos os do Brasil, para que ele aconteça de fato. é verdade. Qual tu enxergas que é o papel da liderança dentro desse contexto? Hoje a gente tem um comitê, onde tudo que vai ser implementado para a empresa inteira, eu primeiro levo nesse comitê. Não só eu como RH, mas o financeiro, o legal, o compliance. Então, Perfeito. primeiro Existe tem uma esse comitê. governança Uma de fato governança, explícita. exato. E que aí tem uma coisa velada, que é assim, por mais que eu não concorde, essa foi a decisão do comitê, eu vou defender para sempre que essa foi a nossa decisão. Então, tem muitas decisões ali que, vou dar um exemplo de final de ano. A Nokia, ela tem uma forma de você usar suas horas durante o ano, e aí você não trabalha entre o Natal, como se fosse um recesso, né? Ah, ok, É, ok, uma ok, prática super legal, local, né? ok. Mas quando você fala com o financeiro que está no fechamento, para eles não é uma coisa tão legal, porque ele vai ter que precisar trabalhar. Então, são áreas com entregas diferentes dentro de uma cultura onde eu tenho essa cultura de ter aí o recesso no final do ano. Mas o que que esse gestor faz? Ele sai de lá defendendo, mais do que eu. Porque ele fala, é Legal. isso que tem que acontecer, porque eu não tô com o financeiro, eu não tô com o legal, eu não tô todo dia com essas pessoas. Então, é uma coisa velada, porque a gente não precisa falar, mas todo mundo sai com a mesma diretriz. E se eu perguntar para qualquer pessoa, eles vão falar, foi a decisão do grupo todo. Concordo com isso, por mais que lá ele ponderou coisas, e que tá certo. Tá Eu certo. entendo que o financeiro tem um período de fechamento diferente do que tem o RH, mas ele comprou a ideia. E aí ele administra como ele consegue. Eu não vou te dar 31, porque está no fechamento, eu te dou dia 5, dia 6, e tá tudo bem. Perfeito. Essa é a Perfeito. flexibilidade inteligente. Você Com entendeu? É certeza, isso, com entendeu? É o líder certeza, que tá lá na com ponta, ele precisa certeza, voltar comigo para com falar, certeza. Sofia, não vai ser 31, vai ser. Tá tudo bem. Administra lá. O importante é que você conseguiu fazer o fechamento, o teu colaborador está engajado e você segue o fluxo, entendeu? É isso. Então, essa parceria é sensacional, o que você falou no começo. Se não Nossa. tem, não vai. Não, com certeza. Acho que isso facilita muito o teu Muito, trabalho. muito, muito. Nossa, eu acho É. que facilita muito o teu É trabalho, de verdade. alguma Se o forma. comitê não vai, não aprova, eu não vou conseguir. Mas você concorda, Sofia, que no final do dia é sobre cultura isso? Muito. Por isso que eu falo que os essentials estão na base. Se eu perder essa cultura de você me falar algo e eu não ter uma retaliação sobre isso, eu perdi. Eu perdi. Porque a gente tem que, de fato, viver. E eu vou falar que a gente faz isso toda hora. Eu falo, a gente tem que voltar para o que nos une. A gente se une pelos nossos valores, pelos nossos essentials. É isso. Se não, eu tô andando fora do trilho. Entendeu? E o difícil é fazer isso quando você não tá com todo mundo junto. É um desafio. Quando a gente fala assim, ai, puxa, a maioria do dia você tá em casa, tô em casa. Mas é um desafio. É um desafio. Que interessante. A gente tem muito profissional de RH que nos escuta, Sofia. É, Que eu sempre falo que nosso podcast é de RH para RH, né? tá.
quais seriam as tuas recomendações para aqueles profissionais que estão trabalhando dentro de uma multinacional no Brasil para conseguir executar e fazer esse desdobramento, essa harmonização, Sim. certo? Nas suas organizações do melhor jeito. Acho que tu tem um case muito legal sobre isso. Quais seriam as tuas dicas para esses profissionais que estão trabalhando em multinacionais e que precisam fazer os desdobramentos? Eu mesma me vi, durante É, meu tempo no mundo corporativo, fazendo isso por muito tempo. E tem seus ônus e seus bônus, sim. dependendo do tipo de prática que É, seja. é. Mas quais seriam as tuas dicas para esses profissionais? Então, eu acho que assim, às vezes em que a gente implementou algo que tinha custo, a gente investia mais tempo nesse business case internamente para mostrar ganhos, efetividade, curto prazo, longo prazo, e sempre compartilhar. Então, eu nunca consegui vencer algo ou implementar algo tão bom que eu não tinha feito pelo CMT, porque antes não tinha muito essa prática. O RH ia lá, era uma prática global, tem que fazer e acabou. Eu falei, não precisa ser assim. Então, a gente pode dar um passo para trás, mostrar para a organização e falar que ele foi feito a várias mãos. Então, não foi uma coisa que o RH criou, não, foi uma coisa que a Nokia criou. Então, a gente primeiro fomenta de uma forma muito estruturada. Então, eu trago o ROI. O RH hoje tem que falar de ROI. Não dá para você falar só num mundo de maravilhas e não dá para naturalizar algo que a gente precisa entregar lá na ponta para o acionista. Uhum. Então a gente tem que trazer o ROI. Então, muito bem fundamentado. Então, eu nunca levo nenhum projeto em que eu não vou ter um retorno sobre isso, mesmo que o ROI seja engajamento. Mas eu tenho um ROI para mostrar ali, entendeu? Entendi. E aí você compartilha isso tudo. Óbvio que, assim, nada é 100% sucesso, a gente tem desafios ali de que preciso incentivar e fazer acontecer, mas sempre foi no modelo de compartilhar, porque hoje ninguém sai pela técnica, as pessoas saem pelo relacionamento. Você não sai da empresa mais porque você não sabia Excel. Não, Não, não. você Você nunca sai pela parte nunca. técnica. Você Você sai pelo sai porque relacionamento. Você não, entendeu? você já não se enxerga mais dentro desse dia a dia. Exato. Então, E a maioria das vezes é o líder. infelizmente, os A líderes maioria das ruins. vezes é o líder. É A verdade. maioria das vezes é o líder. Legal. Então, acho que o Sofia hoje, pessoal, nos tem trazido algumas dicas bem interessantes. Até eu fiquei com vontade de trabalhar Ai, na que bom, então Nokia. vai. Não sou Oh, engenheira. não tem problema, tem outras áreas. Muito bom, muito bom. Mas Ah. você não vai se escapar. Ai, meu Hoje a Deus, tô com a gente minha plaquinha tem, aqui. a gente tem, Ah, dentro, como você sabe, a gente tem o nosso bloco de sim ou não justifica, ah, tá? Nesse bloco, para quem não se lembra, presta ah, aí, Sophie. A ideia é que a gente faça uma série de perguntas e ela só vai conseguir responder sim ou não. E vai precisar justificar um pouco das perguntas. Obviamente, a gente não vai deixar, sei lá, um pouquinho fácil para tá ela. bom, Mas tudo bem. Preparada? preparada. Bora Bom, lá. vou deixar contigo. Tá bom? É, Perfeito. Então, bora lá. Uhum. Sofia, toda Ah, prática global precisa ser adaptada para funcionar no Brasil. sim. Por quê? Vou falar de um exemplo bom, né? Tá? Eu vivo uma realidade onde a prática é de um primeiro mundo. Então, eu vou fazer de tudo para que eu consiga adaptá-la, tropicalizar, colocar dentro da lei para que ela aconteça. Talvez se eu tivesse um global de uma forma ruim, a minha resposta seria não. Hoje, a minha perspectiva, e também quando eu estava na Pandora, que era dinamarquesa, a gente sempre olha de uma forma muito positiva do que vem de fora. Entendi. Então, Entendi. hoje eu diria sim. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem. Segundo, Hum. hoje em dia saber inglês é um diferencial. Nossa, mil vezes. Mil vezes. Eu falei, ele abre portas, né? Abre portas. Abre portas muitas vezes, e você consegue ter uma visibilidade muito maior. Quando você participa de um programa global, você vira referência para alguma coisa. Então, eu tenho certeza que na tua carreira você virou referência porque você conseguiu, além de se adaptar, culturalmente entender a política de como você vai falar, mas você sabia se comunicar. Então, mil vezes assim. É isso aí. Muito bem, muito bem. Benefícios flexíveis são realmente universais Não, ou jamais. precisam ser redesenhados para a realidade brasileira? Sabe por quê? Não é tudo para todo mundo que funciona.
É verdade, Não verdade, é, não é tudo para verdade. todo mundo, entendeu? Eu trabalhei numa empresa em que as pessoas tinham o mesmo plano de bônus. E quando eles trabalharam que a fábrica tinha que receber algo no curto prazo e o executivo no longo, assim, exponencialmente a entrega melhorou. Assim, não dava para comparar as coisas, falava: "Não, é outra empresa", porque Uhum. tudo para todo mundo não funciona, né. Então, a cultura ainda do benefício flexível para mim, assim, ela não tem que ser a realidade da cultura da empresa. É, todo a gente sempre é muito interessante como através dos episódios, não importa o que a gente falar, É, sempre a gente barra no mesmo tema, cultura. A cultura reforça essa ação ou esse tema que a gente esteja falando, independente do que seja modelo de trabalho, é, independente do que seja, tudo esbarra em cultura. É uma coisa é forte, porque aí como é, você com pega o teu certeza. benefício flexível, colocou todo na alimentação e zero na saúde, aí você fica mal, doente. Qual foi a ponderação? Qual é o equilíbrio? É, Entendeu? Então, é, difícil ponderar, difícil. total, total. Os temas de well-being global, tomou, por exemplo, mindfulness, yoga, aplicativos. Faz sentido no Brasil sem adaptação? Sem adaptação, não. Tá. Tem que adaptar. O que exatamente para o Brasil? A cultura que as pessoas têm hoje, por exemplo, de você participar de um webinar de yoga. Muitos países isso funciona. No Brasil, ninguém entra. Você tem essa prática? Temos. A gente tem Para yoga? práticas para várias Interessante. coisas, a maioria. Porque você trata uma empresa onde eu tenho muita gente em casa, global, eu tenho que trazer então um yoga online. E aí você pega culturalmente no Brasil você quer ir fazer o yoga, você quer experimentar. O Brasil é um país de pessoas que preferem experimentar as coisas. Não funciona. Então a gente já colocou, é uma sessão que ela acontece em espanhol, mas se você pegar a presença brasileira, muito baixa. É, Muito baixa. realmente, eu não vejo o Fazer um brasileiro yoga, fazendo yoga online. Eu não consigo imaginar o brasileiro fazendo fazendo yoga yoga online. online. Gente, tem. E os que se não estão escutando algum deles, gente, eu sei que vocês existem alguma, mas É. eu não consigo imaginar. Alguém entrou? Entrou. Mas se Talvez na você pegar. pandemia. Pode ser, mas eu Talvez. continuo tendo até hoje. Até hoje, esse ano, a gente teve um webinar de yoga numa sexta-feira à tarde. Então, a gente põe algumas sessões assim. Nossa. Mas não entra. Não entra, não adianta. Porque é cultural. O Brasil não tem isso. Que nem eu falei do Dia dos Mortos. Eles vão fazer um concurso de fantasias. Se eu falar isso, ninguém nem vai fantasiada no Brasil. Com Porque o certeza. Halloween não é prática aqui, né? Exato. Não, ele tem outra conotação. Acho que ele tem outra É, conotação. exato. Diferente da celebração dos mortos. Exato. Não, ele tem, a Celebração dos Mortos, ele tem uma questão de família. É, É uma questão mais poderosa, sabe? É quase religião. exato. Para mim é uma. Quando É eu uma experimentei seita. um dia, Ah, eu é? experimentei um dia e eu falei, meu Deus do céu. Mas assim, é bem diferente como você consegue experimentar um Dia dos Mortos no México e um dia de carnaval no No Brasil. Brasil. É tipo o entendimento de que realmente cada povo tem suas É, particularidades. Não por isso que eu importa onde falo. você que é. Não é tudo para todos. Com certeza, É. com certeza. A última. Ai, que medo. É possível tropicalizar sem perder a consistência global? Sim, sim. Porque eu acho que quem está aqui local, é esse o papel de quem está aqui local. Eu tenho que garantir que a essência do programa, do projeto, do benefício, ela aconteça da melhor forma, respeitando as leis locais. Então, eu não vou conseguir, às vezes, atingir o mesmo percentual de inclusão de mulheres, porque eu tenho outras entraves aqui, mas eu não vou deixar de implementar um programa dentro do Nokia for All, que é o Women in Tech. Eu vou continuar fazendo esse programa. Ah, mas o percentual é baixo? Tá bom, então a gente vai trabalhar com as universidades, eu vou abrir o leque, sair da caixa, vamos começar a falar com outras pessoas. Mas é o nosso papel. Nosso papel é trazer o melhor que tem do global de uma forma harmônica. Então, vai ser tudo para todos? Não vai? Vai ser só para liderança? Vai ter algumas coisas mais nichadas? Mas o diferencial do RH é isso: é falar, puxa, eu estou na Finlândia ou eu estou no Brasil, eu tenho acesso a esse programa. Isso é legal. É você passar pelos seus 4 países e falar: "Mas eu tinha acesso a tudo nos 4 países", cada um de um jeito, mas eu tinha acesso.
interessante, que interessante. É. Oh, deixa eu te falar. Passei? Acabou o nosso tempo hoje. Passou! Ah, Muito passei! bom, pessoal, acho que hoje a Sofia conseguiu realmente confirmar a nossa hipótese de que não existe, existe global, existem práticas globais que a gente pode, de fato, fazer a construção local, sem a gente perder o impacto que, de fato, elas têm. E as boas práticas, elas sempre vão a ser bem implementadas, desde que faça sentido, e mais quando a gente está falando de países de terceiro mundo, tá? Ainda bem que não é quinto. Que é, nossa, mas eu aprendi várias coisas hoje, realmente. Harmonização, quinto mundo, assim, tá? E que tropicalizar é ter método, não é sobre jeitinho, é sobre ter método. E que quando ela faz sentido, e, de novo, se conecta com a cultura, que tem sido um tema que tem saído transversalmente, independente do que a gente fale durante o podcast, tem saído sempre. Ela vai construir. Sim. Todo como ele faz sentido. Dentro da minha jornada como empresa, dentro de meu jeito de ser. É verdade. Então, se você acha que este episódio, pessoal, funcionou para você, que aprendeu muitas coisas hoje, vai lá, ativa o sininho lá e nos siga no YouTube. Não sei, Sophie, se tu tem alguma mensagem final para também trazer aqui a nossas escutas hoje. Eu acho que as pessoas que trabalham em RH, elas têm que seguir com a sua missão de transformar e tirar o melhor de todo mundo, né? Eu costumo dizer que a gente tem que sair de onde a gente chegou melhor. E é o sentimento que eu tenho aqui. Eu saio daqui melhor do que eu cheguei, porque foi uma troca muito legal. E eu acho que as pessoas têm que colocar isso no seu mindset mesmo. Puxa, eu vou ali com aquele propósito de estar ali e estar aqui. É o tempo que a gente dedicou de estar aqui, né? Então, é aproveitar o tempo da melhor forma. É isso. Uma vez mais, muito obrigada, minha Obrigada a querida. você. De verdade, Muito bom. acho que foi um podcast também, assim, onde a gente aprendeu muito. E você que nos siga lá, pessoal, até o próximo episódio, então. Obrigada, Tchau, Sophie. pessoal. Obrigada. Pessoal.